CBN Ponta Grossa. Entrevista. Estamos de volta aqui na programação da CBN Ponta Grossa nesta quarta-feira com entrevista ao vivo. Está conosco aqui nos estúdios o Anderson Nora Ribeiro, ele que é proprietário e consultor sênior da agência 5P2R, que tem um direcionamento muito interessante voltado para o agronegócio, né? Nós vamos abordar, obviamente, ao longo da nossa entrevista. Ele tem 20 anos de experiência em marketing, gestão de portfólio e gestão comercial em empresas nacionais e multinacionais de grande e médio porte. É engenheiro agrônomo, especialista em gestão empresarial e marketing. Anderson, primeiramente, boa tarde. Obrigado pela gentileza da entrevista à Rádio CBN. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, ouvintes. E é uma satisfação para mim também estar aqui. O Anderson não é que lidera, não é, a agência, mas chama a atenção, de certa forma, não é, Anderson, um trabalho, né, direcionado, né, para a comunicação, desenvolvimento de ações para expandir cada vez mais os negócios do agro. Como que é atuar nesse mercado, podemos dizer assim, alternativo, mas em constante crescimento? Maravilha. É muito boa a sua pergunta, porque me permite contar um pouquinho da minha história. Então, eu comecei no agro. Eu comecei através da agronomia, né? Então, fui fazer a faculdade de agronomia, mas eu tinha um histórico familiar de empresa de comunicação, empresa que trabalhava na área de publicidade. Então, já tinha lá um embrião na área de comunicação, mas a minha primeira função aí, formação profissional, foi em agronomia. A partir da agronomia, entrei na área comercial de empresas de fertilizantes e lá haviam oportunidades para me aprimorar e fazer a minha especialização na área de marketing. E depois que eu fui picado pelo bichinho do marketing, da comunicação, eu não saí mais. Então, desse período aí, já se vão 15 anos aí atuando especificamente com marketing, mas usando essa bagagem da agronomia, o conhecimento do setor que eu fui adquirindo dentro das empresas. E como que é apresentar, né, uma ideia para um público que já tinha uma filosofia de trabalho muito bem definida, não é? Porque são normalmente pessoas mais experientes, podemos dizer até resistentes para algumas situações, principalmente tecnologia, redes sociais, enfim. Como que foi neste início, né, e também a sequência de apresentar uma proposta de desenvolvimento por meio de uma agência especializada no agro? Excelente. A mudança que aconteceu nos últimos anos, ela foi bastante significativa. Então, eu tenho alguns anos aí de experiência. Nós começamos trabalhando totalmente analógico. Então, quando eu comecei a trabalhar com marketing no agronegócio, a gente trabalhava com eventos, folhetos, outdoors, era tudo no analógico. E a gente conseguiu vivenciar essa migração para o digital. E o produtor rural, ele foi num ritmo mais lento do que o público urbano, né, que já tinha já adotado essas tecnologias há mais tempo, mas nos últimos anos houve uma aceleração muito grande. Então tem uma série de dados aí da Associação Brasileira de Marketing Rural que mostram essa grande evolução que aconteceu nos últimos 3, 5 anos, onde hoje o produtor ele usa o meio digital como parte do seu processo de decisão. Então ele continua sendo atendido por um engenheiro agrônomo que vai presencialmente, comprando na cooperativa, comprando na revenda, mas o digital passa pela tomada de decisão. Então muitas vezes ele ouve a visita, ouve a consultoria, mas ele checa informações, pesquisa sobre a empresa, confirma se aquela pesquisa é de uma instituição renomada, uma instituição reconhecida, para tomar a sua decisão. Então, o digital passa a fazer parte da jornada de compra também do produtor rural, como é para nós no meio urbano, quando nós vamos adquirir um carro, uma casa, a gente sempre passa pelo meio digital, mesmo que no final eu faça uma compra no meio físico. E o produtor rural hoje ele está fazendo essa mesma jornada. Ele é atendido por uma pessoa presencialmente, tem o seu consultor, tem a cooperativa, tem a revenda, mas ele sempre também interage e ele é tocado, ele é movido também pelo que acontece no meio digital. Isso foi uma mudança significativa na comunicação, no marketing feito no agronegócio. E quais foram as principais dificuldades, né, que vocês encontraram durante todo esse processo, né, de implantação de um modelo novo de comunicação em uma área tão importante que é do agro? A primeira foi a questão de infraestrutura. Então, assim, quando começaram as agências a se tornarem mais digitais, nesse período eu ainda era cliente de agência, eu trabalhava na indústria de nutrição especial
e contratava agências. As agências traziam um pacote bastante interessante de digital, mas a gente via que o nível de adoção do produtor ainda era muito baixo. E isso em grande parte por limitação de infraestrutura. Então, o sinal de celular era muito ruim, quanto mais sinal de dados. As internets via rádio que a gente tinha disponíveis nas propriedades eram muito ruins. Então, qualquer sistema que precisasse usar mais vídeo, baixar, fazer alguma coisa um pouco mais pesada, ela era muito difícil para o produtor. E isso é uma coisa que a gente deve reconhecer que houve uma evolução muito grande. Então, hoje, com os sistemas disponíveis no campo, o produtor hoje tem uma conexão tão boa quanto a gente tem na cidade. Em alguns casos, seus equipamentos são totalmente conectados. Ele depende daquela conexão de alta velocidade para conseguir se comunicar com seus equipamentos, comandar os equipamentos. E isso acabou impulsionando o trabalho na comunicação, no contato, na jornada do consumidor, porque ele tem acesso a uma internet de qualidade, aos sistemas mais modernos, desenvolvidos, e consegue ser tocado, consegue ser motivado por esse meio. Mas o começo foi bastante complicado, porque todo mundo queria digitalizar as operações, a indústria, as agências, mas esbarrava na limitação. Então, você às vezes fazia um pacote de lançamento de um sistema, um aplicativo, e tinha um número de acesso, de downloads, de efetivamente usuários ativos muito baixo. E isso hoje em dia já não acontece. A gente tem números bem expressivos. O WhatsApp é usado hoje por praticamente 100%, 96% dos produtores utilizam o WhatsApp. O WhatsApp está nessa jornada de compra, né? Então ele é um meio de comunicação com o agrônomo, com o recomendante, com às vezes até um consultor. Muitas regiões do Brasil, né? Além do revendedor e dos técnicos dentro da fazenda, tem a figura do consultor, que faz um trabalho de apoio para o produtor. Então, é o meio digital interagindo com o meio físico de maneira completa. E essa importância, né, da implantação da tecnologia nas ações, porque ela possibilita o produtor ele ter uma ideia da condição climática favorável para poder executar o seu plantio, não é? Para não ter problemas como vivenciou em muitos momentos, né, décadas atrás. Né? Vamos dizer, a dificuldade do trânsito de informação no passado, ela levava o produtor, às vezes, a tomar decisões erradas. Hoje em dia, o produtor tem acesso às melhores informações do mundo de forma gratuita, desde que ele tenha a informação de onde buscar, informações seguras. Mas ele não tem mais aquela limitação do passado. No passado, ele dependia do agrônomo, da cooperativa, da revenda, trazer aquela informação para ele. Porque daí, nas cooperativas, já havia acesso à previsão do tempo, a previsões de safras, já tinha uma informação mais centralizada. Hoje, em qualquer smartphone, em qualquer região do Brasil, ele consegue acessar boas fontes de informação, boas fontes gratuitas, algumas fontes pagas, também com mais recursos disponíveis, mas a informação está disponível. Então, sabendo utilizar, tendo uma certa fluência aí nas ferramentas digitais, o produtor consegue acessar a informação de grande qualidade. Anderson, como que é o trabalho específico, né, na área de que vocês atuam, né, voltado ao agronegócio, para fazer com que o trabalho especificamente dos produtores ele possa ser apresentado para a população, para o seu público? Vamos citar um exemplo. Né? Qualquer outro segmento, não só o preço do determinado produto não é apresentado. Há uma característica de buscar a humanização de todo o trabalho para sensibilizar as pessoas. Como que é feita essa sensibilização, deixar uma atuação mais humana, podemos dizer assim, voltada no agronegócio? Perfeito, a sua pergunta é super pertinente, inclusive com o trabalho que a gente vem fazendo com as empresas, que no passado, a maioria das empresas, principalmente anos 90, elas eram focadas muito no produto. O meu produto tem tal especificação, tal garantia, era o marketing 1.0 que nós falamos. Então, ele era 100% centrado na especificação técnica do produto. O marketing veio avançando e as questões socioambientais, a preocupação com o ser humano, a responsabilidade da empresa e o próprio relacionamento dela com os diferentes agentes, tanto fornecedores, órgãos públicos, autoridades e, no final, com o seu cliente, passou a ganhar um peso. Porque os produtos, Ricardo, eles tendem a ser uniformizados. Conforme vão se passando os anos, qualquer segmento tende a se comoditizar em termos de especificação de produtos. Os produtos vão ficando muito parecidos. O que diferencia? É a postura da empresa, é como ela agrega valor no atendimento, são serviços agregados ao produto, é a qualidade, a presteza, a agilidade com que ela atende. E a gente tem levado isso para os clientes que a 5P2R atende, que ela precisa conseguir virar essa página de ficar muito centrada só nas especificações técnicas do seu produto e não ter uma boa entrega.
ficar focada em desenvolver um produto com uma especificação ligeiramente diferente e demorar para dar um atendimento para o cliente. Então, ter esse pacote completo, onde a humanização, o relacionamento interpessoal, o diferencial que o profissional faz prestando uma consultoria adequada, eu acho que é o grande desafio. Porque o produtor ele ainda é carente de assistência, de informação, tem muita gente trazendo informação para ele e ele consegue saber, aquela empresa que vê de longo prazo, que se posiciona de uma maneira consistente, que traz produtos validados pela pesquisa para ele, que mostram que aquele produto traz efeito, e tudo isso constrói valor, que é o que a gente busca levar para os clientes. É não só focar no produto e nas suas especificações, mas no valor total agregado que ele leva para o cliente. Uma abordagem, me parece, não tão técnica, né? Favorecer até pessoas que não vivenciam esse mundo do agro ter um entendimento também do assunto, né? O agrônomo, né? Eu posso falar porque eu sou, então assim, eu posso falar um pouquinho mal. O agrônomo ele é treinado em uma cadeira de engenharia e nós ficamos muito cartesianos. A gente aprende todo o curso de agronomia e todo o profissional a ficar focando muito nas especificações. Isso é uma tendência, é um traquejo que a gente pega no curso de agronomia. Quando a gente chega no mercado, a gente começa a ver que muitas vezes aquilo que não é característica, aquilo que é serviço, aquilo que é relacionamento, aquilo que é flexibilidade, disponibilidade para ouvir o consumidor é mais valorizado às vezes do que uma especificação técnica. Então nós como profissionais técnicos que viemos aí de uma formação técnica, a gente tem que ter essa liberdade de perceber que às vezes são outros critérios e outros fatores que são mais decisivos para atender bem um cliente e ter a recompra. Porque a gente fala assim que a compra não termina na venda, ela termina na recompra, né? Então, quando você consegue atender o cliente várias vezes, criar uma fidelidade, uma lealdade, a ponto desse cliente falar bem de você para outros clientes e ser um cliente vendedor, um cliente apaixonado pela sua marca, é esse encantamento completo. E ele vai além da especificação, da questão técnica, e é o desafio que nós temos, porque grande parte do público nosso são técnicos, são agrônomos, químicos, engenheiros, e a gente precisa levar esse outro lado, e quando a empresa consegue implementar, ela colhe bons frutos e constrói relações mais duradouras. Porque lançar produtos e copiar produtos é algo que o mercado faz muito rapidamente. O mesmo acesso à informação que a gente comentou anteriormente que o produtor tem, a indústria tem. Então, ela sabe hoje aqui do Brasil um produto que está sendo lançado na Austrália, que está sendo lançado na China, que está sendo lançado nos Estados Unidos. Então, isso criou essa velocidade de desenvolvimento de produto. O que não se copia é o ser humano, é o calor, é o atendimento, é a qualidade no trabalho feito ali, na humanização, como você comentou. A importância, obviamente, da tecnologia, né, tem um peso, obviamente, né, significativo nesse desenvolvimento, busca por novas oportunidades, né, de crescimento dos negócios, mas o intercâmbio, né, a conversa, né, com outras filosofias de trabalho, ela tem um peso também muito importante. Né? Exemplo do evento que está acontecendo, né, no decorrer dessa semana, promovido pela empresa Agrosset, né, natural aqui de Ponta Grossa, onde palestras, né, com profissionais, né, agrônomos de outros países, porque são realidades muito diferentes. Né? Aqui, tendo uma troca de experiências, pode chegar a um denominador comum de serem adaptadas nos mais respectivos países. Né? É fantástica essa troca de experiências, né? Então, ao longo desse tempo aí trabalhando no mercado, a gente teve algumas oportunidades e muitas vezes aquilo que é comum aqui no Brasil, lá fora é tido como extraordinário. E algo que lá fora é comum, aqui no Brasil é tido como extraordinário. Então, essas possibilidades que as empresas promovem de colocar times da América Central, da América do Norte, da Oceania, do Brasil numa mesma sala, sempre você tira bons frutos. Você consegue identificar oportunidades, identificar às vezes ameaças. Olha, aqui tem uma coisa acontecendo no mercado lá da América Central que pode chegar aqui no Brasil, nós temos que nos antecipar. Então, o intercâmbio, troca de informação também é comunicação. E a gente na comunicação sempre trabalha muito isso de estar sempre com as antenas abertas, não desviar do seu plano, mas sempre estar atento e quando for necessário você fazer uma correção de rotas. E esse tipo de intercâmbio com outros países, ele é como se fosse uma visão do futuro, né? Às vezes você tem um mercado que ele já passou por uma fase que você está passando agora. Ou o contrário, você vê uma oportunidade no mercado que ainda não chegou lá e você leva daqui para lá. Então, várias empresas fazem esse tipo de intercâmbio e isso é muito benéfico para a organização, para as pessoas, para os colaboradores. E diante de todo esse cenário, né, perspectivas de futuro, Anderson, diante de situações, inclusive, que foram vivenciadas, né, há pouco tempo,
Pandemia, mudança de governo, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, apesar que na questão de fertilizantes, a possibilidade, né, de alternativas, né, adotadas aqui no Brasil, o impacto me parece que foi menor do que em outros países. O que pode ser projetado para o setor do agro futuro? Ricardo, a gente tem que tomar cuidado para não ser excessivamente otimista, mas o agro é realmente assim um mercado impressionante. A gente vê que o agro ele tem um potencial assim de médio e longo prazo muito favorável e o agro brasileiro mais favorável ainda. Aquilo que se ouvia antigamente, o agro do Brasil é o viveiro do mundo, é o berçário do mundo, é o que vai nutrir o mundo. A gente hoje vê que ele é uma realidade e é difícil você ter uma agricultura tão competitiva como a gente tem no Brasil. Vale destacar, né, que assim, o Brasil é um dos únicos lugares do mundo onde você consegue fazer 3 safras num único ano. Então você tem, na maioria dos países, o clima temperado, ele tem a neve, ele tem o frio excessivo. Naquele período você não produz. Então você faz uma boa safra por ano. Aqui no Brasil, em muitas regiões, você consegue fazer 2 até 3 safras no mesmo ano. Então isso já naturalmente, com o nosso clima mais quente, o nosso clima úmido, já favorece isso por uma questão do próprio ambiente onde a gente vive. Atrelado isso com o empreendedorismo, a curiosidade, o perfil do brasileiro de resolver problema, de dar nó em pingo d'água, né, o jeitinho brasileiro, a gente desenvolveu uma agricultura muito competitiva e que em cenários desses, como a gente teve guerra, falta, o produtor sempre acha uma alternativa. E os fertilizantes especiais, eles são uma alternativa muito inteligente, os fertilizantes biológicos, os biofertilizantes, os bioinsumos de uma maneira geral. Porque você consegue, de uma maneira técnica, substituir, em alguns casos até totalmente, os fertilizantes químicos e minerais tradicionais e, em alguns casos, parcialmente. Então, como já foi citado, você pode, no caso de uso de Azospirillum, que é uma bactéria do bem, uma bactéria benéfica, substituir até 25% de um fertilizante nitrogenado, que era fortemente impactado por uma crise por conta da guerra na Rússia, da Rússia contra a Ucrânia. O cenário era negativo, mas através dessa tecnologia de substituição você consegue manejar. Então, quer dizer, você diminui a sua necessidade em 25% e consegue suprir essas lacunas e tudo mais. Junto com todas as outras técnicas, e o Brasil é muito forte em adoção de tecnologias, de novas tecnologias, a gente consegue prever aí realmente um cenário muito positivo para a agricultura. Anderson Nora Ribeiro, proprietário e consultor sênior da agência 5P2R, especializada no setor do agro, né, participando de evento, inclusive aqui na cidade de Ponta Grossa, participando agora da entrevista aqui na programação da CBN. Anderson, obrigado pela gentileza da entrevista, informações bastante importantes para o nosso ouvinte e até a próxima oportunidade.